Bom, vamos falar um pouquinho sobre outro assunto que eu vou sentar aqui para contar para vocês. A Milena vai se despedindo da gente e a gente vem para cá para contar para vocês o seguinte, que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem nessa quinta-feira para tentar alinhar um entendimento sobre o uso de deepfake nas eleições de 2026, após uma ação questionar o uso de um avatar do ex-presidente Jair Bolsonaro pela campanha do Flávio Bolsonaro. Segundo fontes ouvidas pelo Metrópolis, o presidente da corte, o ministro Cássio Nunes Marques, tende a adotar uma posição mais amena diante deste caso. Nunes Marques também deve definir a data do julgamento do avatar de Bolsonaro. O TSE ainda está dividido nessa questão. A Justiça Eleitoral proibiu o uso de deepfakes ou conteúdo sintético para substituir a imagem ou voz de pessoa viva, mesmo que ela dê autorização. A defesa de Flávio, no entanto, argumenta que não é possível vetar o uso de inteligência artificial em disputa política e que o uso da ferramenta também não exige autorização do retratado. Para a gente debater um pouquinho mais esse assunto e os limites do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, nós recebemos a especialista Denilde Rosacker e os marqueteiros políticos Janaína Fogaça e Arthur Leardini. Bom, já vamos conversar então sobre esse assunto. Isso porque a Justiça Eleitoral esse ano vai ter que trabalhar nessa questão. Vai ser um ano de em que a Justiça vai ser muito acionada, já está sendo acionada sobre esse assunto. E eu já quero começar perguntando a vocês como que o Tribunal Superior Eleitoral deve agir neste ano, levando em conta que o presidente da Corte é um indicado de Jair Bolsonaro. Ele tende a amenizar. Eu faço essa pergunta também porque o próprio Nunes Marques já havia dito que iria agir de forma diferente do ministro Alexandre de Moraes, que ele teria mais parcimônia e aceitação das questões de inteligência artificial e de tecnologia nessas eleições deste ano. Então, eu já abro aqui a nossa discussão para a gente falar sobre isso. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Bom, quem já pode começar falando comigo? Posso começar? Vamos lá. Acho que tudo bem, Neila. Eu acho que tem aí uma pressão muito forte de alguns setores para que o TSE seja mais duro com relação ao uso da deepfake e o uso da inteligência artificial. E como você colocou, de fato, o Nunes tem uma visão que mais, podemos dizer, mais moderada com o que pode ser os limites desse uso dessas ferramentas. Eu acho que tem duas grandes preocupações aqui. Uma é o quanto isso pode afetar a decisão do eleitor, o quanto o eleitor é capaz de perceber quando uma ferramenta de IA é utilizada e quando não. Então, os limites desse uso para que o eleitor consiga discernir. Então há um entendimento de que se isso estiver claro, de que é um uso e que é feito por inteligência artificial, ela tem menos probabilidade de levar a algum tipo de manipulação para o eleitor. E de outro lado, a preocupação do próprio TSE, se muito ampla, ter muitos casos e ter muitas de texto constante e implicações aí, o volume de questionamentos na justiça. Então, eu acho que o debate vai ser um debate muito intenso dentro do próprio TSE e as duas tendências aí vão buscar formas de conseguir ter, de um lado, uma maior presença de ferramentas de controle e outro deixando mais amplo a definição e a possibilidade de uso. Bom, já quero perguntar para a Janaína, em ano eleitoral, nas últimas eleições, talvez o questionamento dos marqueteiros, das campanhas, era impulsionamento, redes sociais, né? Como se destacar nas redes sociais, ter engajamento. E esse ano, talvez a pergunta seja outra, né? Como utilizar a inteligência artificial na campanha dos candidatos, porque não tem para onde correr. Então, qual é o limite e qual é a preocupação que cada uma das campanhas ou responsáveis pelas campanhas devem se preocupar neste ano? Olha, eu acho que, assim,
primeiramente, né, a gente tem que pensar que existe aí um equívoco muito perigoso, né? Acreditar que a IA substitui estratégia. Ela não substitui estratégia de campanha. Ela acelera processos, né? Mas ela também acelera erros. Então, a gente tem que pensar que o candidato ele precisa ter um cuidado muito apurado com tudo isso. Óbvio que ele pode usar a ferramenta a seu favor aí, para redes sociais, para demandas regionais, mas ele precisa saber usar também o prompt a seu favor. Transformar uma proposta de governo em diferentes formatos para acompanhar aí rapidamente o surgimento de narrativas negativas, para ele poder transformar os seus discursos de campanha. Mas a IA, ela precisa ser uma aliada dele, mas ela também não pode servir de muleta, né? Ela pode ajudar aí num direcionamento de estratégia, porque ela produz volume, mas ela não produz posicionamento. Então, a gente tem que ter bem fixo, bem firme esse propósito, esse posicionamento e saber que as campanhas, por exemplo, elas, a partir de 16 de agosto, que elas vão estar liberadas para que possam ser efetivamente veiculadas. Então, assim, a IA, ela democratiza a execução, mas ela não necessariamente funciona como uma estratégia. Em uma candidatura pequena, por exemplo, ela vai continuar em desvantagem se ela não tiver um posicionamento. Então, no caso aí do vídeo que a gente viu, né, a gente sempre fala que a IA ela pode corrigir uma frase, mas ela não pode fabricar uma coerência entre discurso, trajetória e comportamento. Faço a pergunta para o Arthur. Arthur, se hoje você estivesse trabalhando numa campanha eleitoral, de que forma você indicaria o uso da inteligência artificial dentro dessa campanha? Quais seriam as estratégias de uso dessa nova tecnologia? Perfeito. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo espaço. Se a gente estivesse hoje iniciando uma campanha eleitoral, a gente tem algumas visões, né, de como ter o uso aprimorado da inteligência artificial. O primeiro deles é entender que para a aceleração da geração de conteúdo é apenas uma dessas lentes que a gente consegue utilizar, né? Então, dentro da campanha, gerar as imagens, gerar eventualmente vídeos, né? É apenas uma das potencialidades do uso da inteligência. Por outro lado, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com algumas lógicas, né? De leitores sintéticos para fazer testes de comunicações, testes daquela mensagem seria bem entendida, se teria algum nível de ruído. Mas faço aqui também um complemento, né, à fala que foi feita pela Janaína, de que principalmente como um acelerador de processos, mas não como vamos dizer assim, criador do resultado final, porque esse resultado final a gente inclusive pode ter um risco de ser percebido, né, como de menor qualidade, como uma comunicação feita com menos cuidado por aquele candidato e até ser um risco reputacional dentro daquela campanha. Então, principalmente, o uso da IA dentro de um processo de monitoramento, de entender tendências, de quais são as informações que aquele eleitorado, né, aquele público que visa ser alcançado, né, tem se preocupado, uma leitura das informações, a agregação dos dados abertos para apoiar na definição da estratégia e talvez menos como uma ferramenta de criação desse conteúdo finalístico, inclusive, por um lado, né, desse risco reputacional e, por outro, né, vamos dizer assim, desse debate que vem sendo colocado em relação à legalidade do uso, né, dessas ferramentas, como os vídeos gerados, né, por inteligência artificial, os deepfakes. Então, iria muito nesse sentido. Bom, ainda sobre a questão jurídica, Denise, eu queria entender se a justiça hoje está conseguindo regulamentar a inteligência artificial ou está tentando correr atrás de uma tecnologia que avança muito mais rápido do que a justiça. A inteligência artificial ela já está aí, não é uma coisa que vai surgir nessa campanha eleitoral, ela já está funcionando faz tempo. Então, a justiça vai conseguir regulamentar isso da melhor forma ou ela está só tentando correr atrás do prejuízo? Olha, com todos os avanços tecnológicos que impactam na a parte de eleição, que a gente tem visto nos últimos anos, e acho que não é só no Brasil, é no mundo, é sempre a legislação tentando correr para resolver uma situação que já aconteceu. Então ela tem esse caráter mesmo, Neila, de que ela está respondendo a situações que vão acontecendo durante as campanhas. Acho que tem 2 pontos aqui que acho relevantes para a gente. Um é que a campanha
as campanhas no Brasil, e quando a gente olha a campanha de 2024, o uso da inteligência artificial aconteceu, teve em casos muito pontuais, mas não foi algo disseminado. Agora, a preocupação é o quanto as novas ferramentas, a facilidade, a diminuição do custo do uso de criar vídeos, e a grande preocupação não é o que é como a inteligência artificial no processo de elaboração da campanha, é como esses vídeos chegam para o eleitor, e aí esse que é a grande questão hoje dentro do debate do TSE. E acho que o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que, pelo menos as pesquisas recentes, têm mostrado que o eleitor tratar esse porque ele entende que é, de fato, uma situação de desigualdade de informação. E ela pode ser mais um elemento de desinformação do que a gente viu em outros momentos de campanha. Mas há um processo agora que a gente tem de transformação digital que afeta as campanhas eleitorais, o TSE, todo o sistema jurídico tem tentado responder à demanda. Bom, eu perdi o contato com a Denise, já passo a palavra para a Janaína, porque a Denise falou sobre desinformação. O momento de campanha eleitoral é sempre um momento de muita notícia falsa, as famosas fake news, e claro, a inteligência artificial pode ser um coadjuvante fortíssimo na criação de fake news, vídeos falsos, imagens falsas. Como é que as campanhas devem trabalhar para que isso não aconteça? Porque o adversário pode, inclusive, tentar prejudicar o outro. Exatamente. Você sabe, Neila, que eu até ia reforçar uma fala do Arthur agora, né? Falando a respeito da IA, que ela pode detectar, organizar a decisão, mas a mensagem sempre tem que ser, o porta-voz tem que ser sempre humanos, né? Usar IA é antiético? Não, ele não é, por definição, antiético, né? O problema está aí no objetivo da campanha, na transparência e na responsabilidade. É óbvio que para melhorar a acessibilidade à informação é diferente, obviamente, mas as campanhas vão conseguir abandonar a IA? Não, obviamente não, né? Porque obviamente ela deu um salto muito alto para isso. Ela otimizou tempo, ela otimizou aí recursos. Qual é o maior risco? É isso que você falou, a informação falsa. E a gente dá um passo que eu não digo é um passo atrás, é um passo à frente. A gente tem vários mecanismos aí de verificação de informação falsa, informação verdadeira. Existem vários portais que nos ajudam, nos auxiliam. Até mesmo as mensagens que hoje são encaminhadas no WhatsApp, elas já vêm com aquela notificação de mensagem encaminhada com frequência. E tem mensagens que vêm ainda com aquele encaminhamento que diz que você pode verificar se aquilo é verdadeiro. Então, a gente não pode ficar refém daquela informação que a gente recebeu. Aquilo acabou se tornando meio que um vício, né? Você recebe aquilo e traz aquilo como verdade. Então, até onde aquilo vai? Obviamente que a desinformação ela é plausível, né? Tem conteúdos que misturam aí elementos verdadeiros, cortes descontextualizados e pequenas alterações. Às vezes é mais difícil de contestar do que uma falsificação grosseira, mas a gente volta àquilo, né? A IA não é apenas uma ferramenta de comunicação eleitoral, ela vai ser também um teste de caráter para as campanhas. A tecnologia ela permite que a gente produza mais, segmente, reaja, mas aí que está. Quem souber apertar o botão ali e procurar aquela informação, ter coerência e ir atrás da verdade, vai saber escolher com cautela. Como o Arthur disse, né? A IA não vai resolver uma eleição, ela não vai escolher um candidato por você, ela não vai decidir aquele voto, mas ela vai ser um facilitador. E às vezes ela pode agir contra o candidato que utilizou aquilo de maneira negativa. Então vai muito também da coerência do eleitor e não acreditar em tudo que recebeu ali por meio desses mecanismos virtuais, né? Seja nos grupos de WhatsApp, enfim, e nas outras redes também. Bom, a gente não tem mais tempo, mas eu queria muito agradecer a participação de vocês. Denise, que estava conosco, que a gente perdeu o contato, Janaína e Arthur, muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui para quem nos assiste, para a nossa audiência. Muito obrigada. Obrigada, Neila. Obrigada, Arthur. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, pessoal. Olha, notícia quentinha no portal metrópolis.com falando sobre Flávio Bolsonaro. Vamos lá, o Flávio apareceu filiado
ao partido Missão e não consegue registrar a sua candidatura. Gente, notícia muito séria.